Vamos hoje falar um pouco mais sobre vida e morte. A vida, para muitos, se resume na matéria, no físico. E por força dessa ideia, que é uma questão também cultural, porque se o espírito encarnado, principalmente estando brasileiro, ele fosse instruído a mercê, ou melhor, instruído nas questões espirituais, ele certamente viveria de forma a não menosprezar as informações espirituais, mas sim a cada dia fortalecê-la, porque assim como as repercussões das situações que nós criamos, ela vem na vida física de imediato ou não, da mesma forma acontece após morte. Nós sentimos a repercussão da vida física também ao desencarnar, porque não muda o nosso estado pelo fato de termos deixado o corpo. Então, como somos espíritos perenes, essa repercussão das nossas atitudes, das nossas ideias, dos nossos comportamentos, vai refletir no espírito fora do corpo. Então, a ideia da vida única no corpo, ela traz inúmeras consequências. Primeiro que o espírito, ele sente a repercussão dessas ideias por longo tempo. Ela não muda de uma hora para outra. Ela não exala, porque não sai, simplesmente porque somos espíritos. Mas ela tem uma repercussão que nós não imaginamos. O que vem na lembrança agora é o céu e o inferno. Leiam o céu e o inferno, para vocês verificar o quanto as ideias materialistas influenciam no espírito de forma tão negativa que ele leva anos a fios, quer dizer, anos para nós, mas leva um tempo muito grande para que ele mesmo se convença e queira sair daquela situação. Caso contrário, a sua situação estará cada vez mais pior. Não diferencia do corpo, porque quanto mais o espírito materialista, quanto mais o espírito preso às ideias da vida uma só, que é o que nós muito ouvimos, a vida é uma só. E aqueles que contribuem sofrerá também as consequências, porque a vida não é uma só. A vida, ela é eterna, O espírito jamais estará limitado a um corpo, e esse corpo, ele simplesmente vai ser levado ao túmulo, e esse túmulo ali cessará tudo que existe nesse ser que viveu por 50, 60, 100, 120 anos. Não cessará no túmulo, ela perpetuará. Então essa longa caminhada do espírito cabe a ele, como responsabilidade que Deus lhe deu,
de se aprimorar em todos os aspectos da vida. O círculo físico que nós vivemos, ele não é condenável pelo Criador, de forma nenhuma, está lá no livro dos Espíritos. Deus não condena nada, assim como o Espiritismo, porque o Espiritismo é a expressão mais perfeita da lei divina, né? Então, essa proibição é criada pelo homem. O que ocorre é o determinismo que nós damos a nós mesmos. Esse determinismo, vale lembrar que parte das nossas ações. Nós é que dizemos como nós queremos viver e vamos viver. Agora só que tem um porém. Esse viver, bom ou ruim, mais ruim do que bom, porque nós somos tão atrasados, somos espíritos muito atrasados, né? Hoje eu estava conversando, o homem ainda não compreende Deus de forma abstrata, ele só compreende Deus de uma forma figurativa. Então toda essa ciência que se desenvolveu em nós, ela não está perdida, mas ela é ainda um ciscar, como dizia Carlos Bernardo Loureiro, um ciscar de galinha na face da terra, porque ela é muito limitada. O homem se prende muito às questões de forma limitada, é aquilo que é restrito, ou seja, eu estudei assim, alguém me passou assim, eu aprendi assim, e não sai daquilo. Então, para a compreensão da lei divina, ainda é muito tacanha, porque ela não dá ao homem respaldo tão forte para que ele venha assegurar-se dessa justiça e desse bem que ele tem que exercer e que levará a uma situação melhor. Porque é isso que Leon Denis fala nos seus livros. O homem instruído não é educado, ele é instruído, né? Mas a sua instrução ainda é muito fragilizada. Vemos isso no que se refere ao comportamento dos mais diversos de criaturas que estão aí nessa classe social que nós mesmos criamos, muito instruídas, porém com um estado moral inferiosíssimo. O estado moral da criatura, ela é inferior. Então isso mostra que o sentimento de justiça e do bem ainda não é compreendido. Infelizmente, nós ainda estamos nessa situação. Mas o trabalho científico jamais se perderá, porque é daí, sendo que o homem tem que trabalhar em prol da sua evolução. É aí que está a questão. No livro dos Espíritos tem: o homem nunca esteve distante de Deus, o homem está distante da perfeição. Está lá no livro dos Espíritos. O homem não está distante de Deus, o homem se distancia da perfeição, é diferente. Porque o que os Espíritos colocam como perfeição não é como muitos acham, né? Principalmente os religiosos. Ninguém muda de um dia para o outro e nem de um ano para outro. Nós nos educamos. É por isso que há uma situação muito importante para nós que devemos refletir. Enquanto não mudarmos, não educarmos a nossa natureza, não adianta nós seguirmos o que quer que apresente para nós. Não adianta. Porque o que faz o homem mudar é as ideias. Se as ideias não se renovam, isso está dizendo que ele nada está aprendendo. Ele nada está aprendendo. Porque se você ouve algo que tem que
você a refletir, a raciocinar, você tem a obrigação de fazer isso. Caso contrário, você quer viver no atraso. Aí fica com aquela ideia. Eu sou assim, essa é a minha natureza. Primeiro que não é natureza, que Deus não criou ninguém com a natureza voltada para o mal. Está lá no livro da codificação. O homem que assim age, ele desenvolve tanto para o bem como para o mal. Então ele não tem a natureza voltada ou para uma coisa ou para não. Nós fomos criados simples e ignorantes. Agora tendemos para o bem ou para o mal. Isso é de acordo com aquilo que desejamos, né? Então, sendo assim, as suas concepções, enquanto não muda, não adianta. É por isso que essa colocação de que, hoje eu sou um homem diferente. Como? Em quê? Primeiro que a lei divina, ela jamais dará ao homem benefícios sem que ele não tenha passado pela prova e expiação para equilibrar o que ele mesmo desequilibrou. Não tem outro meio. Essa ideia de que muitos dizem que mudou, que está bem, que está assim, isso é mero engano. Primeiro que tudo na nossa vida tem uma consequência. Segundo que essa consequência você vai ter que responder. Terceiro que a repercussão que você vai ter que responder, você em cima dela vai ter que fazer melhor. Então não há uma mudança sem trabalho. E ela não acontece de um dia para o outro, né? Então é mero engano. Da mesma forma é a questão da ideologia exteriorizada. Eu faço determinada quantidade de oração, eu faço jejum de tal hora, né? Eu peço a Deus, eu oro e simplesmente tudo vai se acabar. Não é assim. Primeiro que a lei divina está lá a cada um segundo suas obras. Se o homem é responsável pelo crescimento dele, esse crescimento virá com trabalho. E certamente, diante do seu comportamento bom ou ruim, ele terá as consequências ou benefício. É por isso que ninguém aqui é privilegiado ou escolhido de coisa nenhuma, né? Nós somos criaturas que trabalham, umas mais, outras menos. Tudo na vida é dedicação, tudo é investimento. Então, se nós passamos uma vida inteira investindo no corpo, certamente esse corpo é que dará a resposta mediante a chegada do túmulo. Porque ali vamos vê-lo ser destruído e o nosso orgulho, o nosso egoísmo, né, que nós tanto abraçamos, entrar em desespero por ver aquele corpo que nós endeusamos ser destruído, né? Então, olha a repercussão do endeusamento das coisas ao qual nos rodeiam, porque novamente trazemos para a reflexão: nada aqui é proibido. O que está vinculado ao desequilíbrio é o apego, é dar a importância, como muitos, né, acham, que exemplo disso eu tenho comigo. Várias já tenho o quê? Quase 20 anos de espiritismo, quase não, 20 anos de espiritismo, né? Toda a minha caminhada foi vinculada à responsabilidade de jamais deixar isso aqui em prol do que me apresento, do que me convidam lá fora. Nunca deixei, porque eu não via algo que me preenchesse mais do que o que eu faço. Até hoje eu não vejo, né? Então, mas para muitos
É por isso, é aí que está. Dá mais importância à matéria do que as ideias espirituais, que é para ele, não é para ninguém. Nós não fazemos nada para ninguém, nós fazemos unicamente para nós. Agora, claro, como fazemos para nós, a repercussão boa ou ruim, somos nós que vamos responder, né? Então, daí que nós vemos a importância para muitos de viver nesse círculo material, onde ele já tem uma experiência espiritual. Porque vale lembrar o seguinte, não é à toa que Deus nos equipa da mediunidade, não é à toa, né? A mediunidade, ela é uma potencialidade para o espírito, quando ele está encarnado, quando bem orientada, ele sabe bem se conduzir na vida, quando bem orientada, né? É o veículo de condução que muitos não dão importância. Então, não foi dado a ele por mera coincidência, não. É porque ele tem um papel importante a desenvolver nessa sociedade, né? Onde é meramente materialista. Então, quando ele sufoca essas informações por preconceito, por medo de sofrer preconceito, ele está simplesmente se candidatando, vamos dizer assim, a repercussões muito graves que ele terá que sofrer, né? Ele está se impondo isso. É da mesma forma como é colocado. O sofrimento existe para todos, mas cada um escolhe como quer sofrer. Sim, cada um escolhe. A exemplo disso, vemos médiuns de uma potencialidade magnífica, como muitos já chegaram aqui, né? Muitos já chegaram aqui, desequilibrados, desajustados, sem saber nada da vida pós-morte, se equilibraram. Estão hoje com sua vida equilibrada. E simplesmente, pelo sentimento de querer se achar, porque a mediunidade, ela não é experiência, não se enganem. A mediunidade é uma potencialidade a ser pesquisada, mas ela não expressa experiência, porque se ela expressasse experiência e conhecimento, os manicômios não estavam cheios, muitos de médios desequilibrados. Então, a mediunidade não é experiência. Agora, quando você estuda, é por isso que a orientação, a mediunidade tem que ser estudada, tem que ser orientada. Aí sim, você tem uma base de como se conduzir. Fora disso, não. Não. Então, se acharam com as asas batendo contra aquele que lhe ajudou, contra a casa que lhe ajudou, né? Os desequilíbrios que esse médium sofre, vai passar? Não. Porque, primeiro, que o mundo de provas e expiações. Primeiro ponto. Segundo, que a mediunidade, a proporção que você se desenvolve, ela tende a lhe equilibrar. Isso é fato. A proporção que você exerce a mediunidade bem direcionada, com estudo, com pesquisa, com seriedade, ela tende a se equilibrar. Fora disso, você está desequilibrado. Você vai abraçar ideias e concepções errôneas, né? Então, quem foi que escolheu? Ele escolheu viver assim. Então, é a escolha. Nós sofremos, todos nós sofremos. Rico ou pobre, preto ou feio, bonito ou branco. Todos sofremos. Porque o mundo é de provas e expiações, né? Foi aí que eu estava hoje conversando com uma criatura.
eu desenvolvi estávamos conversando sobre a questão do comportamento nosso, social, e aí eu estava conversando com ela. Quem nos ensina é a dor. A dor é a maior mestra. Podemos estar em um patamar altíssimo, mas quando ela chega, quando ela nos abraça, ela leva você a baixar a crista. Você baixa a crista mesmo, porque a dor não é brincadeira, né? Então, ela vem para todos, ela afeta a todos, ela atinge a todos. Por quê? Porque é necessário, né? E é daí que nós vamos nos educando, porque quando ela aperta, nós não temos para onde correr. Da mesma forma, é fora do corpo. A proporção que o tempo vai passando, que o espírito se vê sofrido, amargurado, né, desesperado, ele tende a rogar ao Criador que lhe ajude. Olha aí. Essa questão também está na Rainha de Oude, do livro Céu e Inferno, né? Quando ela se manifesta e pergunta a Kardec por que Kardec não se... Qual é o nome que faz? Diante dos reis e rainhas? Não a reverenciou, que ela era uma rainha, né? E os seus escravos ali não estavam, né? Por quê? Quer dizer, o orgulho do espírito, o sofrimento do espírito permanecerá até enquanto ele viver nesse aspecto orgulhoso, achando-se superior ao outro, né? Porque, na verdade, quem criou as diferenças sociais fomos nós. Deus não criou diferença social. Entre o Criador e o homem, a única diferença é que Deus é Criador e o homem criatura. Mas as diferenças sociais, quem cria é o homem, porque ele acha, por força da busca do desenvolvimento intelectual, ele acha que ele é superior ao outro, que na verdade não é. Porque a superioridade do espírito não está a nível só intelectual, mas ele está a nível moral. É por isso que muitas das vezes vemos um instruído muito mais inferior do que o ignorante, porque às vezes o ignorante, ele é ignorante no físico, mas ele tem muito mais sentimento no bem do que o instruído. Olhe o que eu estou falando, mas isso não quer dizer que vamos viver na ignorância, porque a ignorância não vai levar ninguém a nada, né? Temos que buscar os dois aspectos de evolução, porque é o que vai nos potencializar o bem e a instrução. Porque você pode ser muito instruído, mas no que se refere ao acolhimento do bem ao seu semelhante, você não faz. Mas existe um porém. Muitas das vezes o instruído, ele, ao trabalhar, ele dá muito mais resultado do que o ignorante, que só age com o sentimento do bem, né? Porque o bem é necessário, mas ele tem que estar acompanhado da razão. É por isso que nessa sociedade que nós vivemos, muitos acham que a caridade do dar é a única forma de ajudar o seu semelhante. Não. O dar é necessário. É bom, é ótimo. Mas o melhor está na instrução, está na orientação, está em levantar, vamos dizer assim,
o espírito do charco que ele se encontra. Essa postura moral nos evangelhos está muito a respeito de Jesus, né? Como Jesus agia com seus seguidores. Ele não dá nada de beijada, e Deus também não dá. Tudo que temos tem que ser por meio do trabalho. Isso é fato, né? Porque quando nós trabalhamos, não é a questão do trabalho na aquisição de valores, mas é o trabalho onde o espírito desenvolve os seus potenciais. Isso tem todos os aspectos da vida, né? Todos os aspectos. E um deles é a atitude que o espírito toma de acordo com os seus potenciais. É aí que está. É por isso que no trabalho espiritual, quanto mais as criaturas se instruem, mais ela tende a levar os trabalhos para um patamar mais elevado, porque os espíritos se aproximam muito mais, porque ele encontra respaldo no que o encarnado estuda. No que o encarnado estuda. Porque, vamos dar aqui um exemplo. Um desses irmãos pesquisadores, muitos deles são químicos, eles chegam aqui e dão uma orientação baseado no estudo que eles fizeram a respeito da desobsessão. Tudo bem. Sabemos que os espíritos assim nos ensinaram na codificação que a manipulação de energia ela segue a um universo infinito. Nós não sabemos tudo a respeito de manipulação de energia. Nós não sabemos. Porque ela é infinita. Os espíritos têm 1001 técnicas usando os fluidos universais. 1001 técnicas. É por isso que Kardec só deu o exemplo da imposição de mãos. Mas os espíritos pré-kardecianos deixaram o seu legado de pesquisa, dando também respaldo a Kardec. Charles Richer foi que pesquisou o ectoplasma e viu que o ectoplasma tem vitalidade. Foi Charles Richer. Então, vamos usar o raciocínio. O ectoplasma, ele tem vitalidade. Bom, se o ectoplasma tem vitalidade, isso quer dizer que nós, espíritos encarnados, temos um potencial energético muito grande. Tem que ser pesquisado. Aí vamos ficar o tempo todo sobre a imposição de mãos. Né? Vamos lá, posição das mãos. Sim. E daí? Que repercussão está tendo essa imposição de mãos? Nenhuma. Primeiro que é um vício de comportamento. O espiritismo não está ligado a vícios. Não façam do espiritismo um comportamento viciado. Aquilo é aquilo, é aquilo, é aquilo. Isso é uma limitação do encarnado, não é dos espíritos. Os espíritos não vão encontrar o respaldo necessário nesse encarnado para trabalhar. O que vai se fazer? Paciência, né? Você não vai dar um livro científico a um aluno da primeira série, né? Do primeiro ano, né? Do primeiro ano, né? Você, infelizmente, tem que deixar. Porque a proporção que nós vamos encarnando e desencarnando, vamos adquirindo experiência. Então, o que é que acontece? Ele não vai pegar um livro científico e vai dar a uma criança do primeiro ano. Não. Por quê? Porque ele vai se perturbar, ele vai saber o que diabo ele está fazendo. Agora, claro, mas se essa criança já tiver um respaldo, claro que ele
vai achar um campo favorável. Por quê? Por que eu fiz a colocação de criança? Porque esses espíritos, minha gente, mais esclarecidos, ele nos vê dessa forma. Não é na forma, mas é na evolução. É na evolução. Nós somos ainda espíritos muito... Para eles somos espíritos infantis. Para eles somos. Porque nós ainda temos comportamentos muito viciosos. Ideias muito tacanha, né? Ideias muito infantis. E que eles já não têm. Isso é o trabalho deles. Eles chegaram a esse patamar de evolução. Foi conquista deles. Mas isso não quer dizer que eles nos desprezem. Não. Agora, claro, eles exigem, porque exigem mesmo, porque todo pesquisador sério, ele exige um mecanismo favorável, porque senão eles perdem tempo. Eles perdem tempo. É um trabalho jogado fora. Primeiro que não acha o encarnado com esses princípios de estudo. É o primeiro ponto. Segundo, que eles também exigem desse encarnado uma dedicação. Segundo, que eles não estão aqui para perder tempo, porque são espíritos, não é que são espíritos perfeitos, mas são espíritos que já adquiriram uma evolução, onde a ideia deles, ou melhor, as nossas ideias, quando não se alia a deles, há um choque muito grande. Há um choque. E eles não estão aqui para perder tempo. E é uma perda de tempo. É sim. Você quer ver? Pegue um cientista e pegue um homem comum. Ou um que não prime pela mesma ideia dele. Eu não digo nem comum, que não prime pela ideia dele. É um cansaço psíquico. É uma perda de tempo. Então é aí que está a questão de que quando nós desencarnamos, de acordo com as nossas andanças já no corpo, vamos nos aliar com aquele que nós queremos, que nós já começamos, desde a nossa... enquanto estamos reencarnados. Não nos enganemos, né? Essa conversa fiada que a gente ouve aí. Ah, porque desencarnou os espíritos de luz. Que espírito de luz? Que espírito? Na verdade, os espíritos, eles nos ajudam. Isso é fato. Eles nos ajudam. Mas ele não nos dá o que nós não buscamos. Eles não dão. Porque a busca é um trabalho do espírito. Eles nos orientam, eles nos aconselham. Mas dizer como cada um deve fazer, isso cabe a você. Porque tem que ser algo que desperte intimamente. Minha gente, crença é uma questão pessoal de cada um. Crença é uma questão pessoal de cada um. Ninguém tem o direito de infringir o livre-arbítrio de ninguém. Ninguém tem. Então, quando você pega algo que a criatura não lhe pediu e dá a ela forçosamente, você está violentando o livre-arbítrio da criatura. Violentando. É a mesma coisa que você conversar com uma pessoa que ela não está lhe dando atenção. Você está violentando. Entendeu? Agora, se a criatura desenvolve uma ideia, começa a conversar algo que se liga ao que você acredita, ela dá, vamos dizer assim, certas, faz colocações de certos pontos que você pode conversar com ela a respeito da imortalidade, ótimo. Mas se ela não faz isso, é porque ela não quer, é um direito dela. O Espiritismo, eu não canso de dizer isso, está lá no livro da codificação. O Espiritismo é para aqueles que o procuram. É para aqueles que procuram. Isso quer dizer que desde o momento em que os Espíritos começaram a orientar Kardec, ele deixou claro. Tanto sim que Kardec foi visitado por homens de ciência, homens que debatiam com Kardec,
Mas nem por isso Kardec teve necessidade de convencer ninguém. E nem permitia que essas pessoas tomassem pé na reunião de desobsessão, quando muitos pediam para convencer. Aí Kardec dizia a eles, se os próprios fatos que eles veem, que eles hoje não estavam convencendo, as manifestações dos espíritos é que iam convencer, ele está certíssimo. Isso é conversa fiada. Eu não estou aqui para convencer ninguém. Eu estou aqui para convencer a mim. Porque eu vou sentir a repercussão daquilo que eu acredito, enquanto os outros, Deus é sábio. Primeiro que Deus é sábio, né? Deus sabe o momento que cada um vai ter para refletir sobre as questões espirituais. E os meios estão aí, dos mais diversos. Estão aí. Da mesma forma acontece com os espíritos. Os espíritos chegam aqui, são trazidos por força do amor ao bem que os espíritos trazem, mas se eles não querem ficar, o espírito manda eles embora. Não quer, não, vai embora. Porque ninguém vai sofrer a repercussão de outro. Isso é fato, né? Novamente dizemos, crença é uma questão pessoal. Eu posso conversar sobre 1000 questões. Eu vou conversar de acordo com aquilo que eu acredito. Mas isso não tem necessidade de eu estar afrontando a ninguém. Porque eu sou isso, porque eu sou isso. Não. Porque a doutrina espírita, ela me dá esse respaldo de eu mostrar as coisas com lógica, com precisão, com idealismo, sem estar ofendendo a ninguém, sem estar dizendo a ninguém que eu sou espírita, que eu sou espírita, que o espiritismo é isso, que o espiritismo... Não. Aí é que desperta, é aí que está a inteligência do espiritismo, em tocar nos pontos precisos que o encarnado tem, a situação que ele vive, como é que explica. Aí que essa moça hoje também está me dizendo, eu não entendo como é que um pai, uma mãe, tem 10 filhos e, no entanto, só 2 dá para bom. Por que não compreende? Porque essa resposta, ela vem de um princípio espiritual. Ela vem do princípio espiritual. Primeiro, que todos nós temos andanças diferentes. Segundo, que os laços consanguíneos não mudam o estado moral do homem. Isso é fato. Os laços consanguíneos não mudam o estado moral do homem. Então, eu posso nascer entre 10 pessoas, 10 irmãos, mas o nascer ao lado deles não vai mudar o que eu sou. Eu vou ser influenciada, mas não vai mudar as minhas conquistas do passado. É por isso que a vida que nós estamos vivendo hoje, amanhã e sempre, ela tem que ser explicada baseada nos princípios da lei divina, né? Porque o homem será sempre solitário. Ele pode nascer entre diversas reencarnações, em meio a tantos outros irmãos, mas ele é sempre solitário. Ele nasce só e desencarna só, porque o espírito não morre e nem nasce. Então, esses 2 aspectos da vida, ele está eminentemente solitário, mas em conjunto, não é? Ele está entre pessoas. E a gente fica aqui.